Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula do mini curso Terapeuta de Resultados. A primeira pergunta que eu lhe faço na aula de hoje é: você gostaria de saber qual é a chave mestra que explica todos os seus problemas emocionais e, acima de tudo, lhe dá a oportunidade de resolvê-los com as técnicas e ferramentas adequadas? Hoje nós vamos falar disso. Nós já começamos a explicar tudo lá atrás e hoje a gente vai aprofundar. E, acima de tudo, hoje nós vamos explicar a você como é possível, com as ferramentas que nós temos na formação de terapeutas, mudar a vida das pessoas. Porque você está entendendo tudo que a gente está explicando. Nós estamos sendo didáticos, claros, e o feedback que eu tenho recebido nos grupos é maravilhoso, é fabuloso. Eu, sinceramente, eu estou muito, mas muito feliz mesmo com isso, porque se você preparar algo com tanto amor, tudo que você quer é saber se realmente você está conseguindo chegar até as pessoas. Eu tenho recebido muitas mensagens de que está ficando claro, que as pessoas estão entendendo, que você está compreendendo a sua vida. Hoje, a gente vai mostrar que há uma chave mestra que é capaz de resolver tudo isso. É um conjunto de técnicas, mas para que você entenda, pelo menos, como funciona racionalmente nesse conjunto de técnicas, que nós preparamos você para utilizá-la na formação de terapeutas, né? Num segundo estágio, nós vamos explicar para você como você funciona, como as terapias entendem você, como se vive o tempo todo correndo atrás do rabo, feito cachorro, né? O cachorro vive correndo atrás do rabo quando está com alguma coceira. E a gente vive atrás de remédios, terapias longas, que a gente fica falando e não resolve. E a gente quer resolver, a gente se determina a resolver muitas vezes. A gente vai para um final de semana em que a gente se sente muito motivado, empolgado, cheio de energia. E aí a gente vai lá e começa a primeira semana e depois a gente percebe que o entusiasmo, por maior que seja, ele consegue fazer você se mover um pouco mais. Mas daqui a pouco você começa a ficar sem energia de novo e tudo volta como era antes. Se você não resolveu, por que não resolveu? Porque você está olhando para o sintoma. Você não estava compreendendo a causa. Não estava, porque a partir desse minicurso você vai ter um outro olhar. Eu tenho certeza disso. Bem, vamos explicar isso. Eu vou repassar alguns pontos, vou aprofundar outros e vou começar a sintetizar e mostrar a você como é que você pode, uma vez que tenha a capacitação adequada, a formação bem feita adequadamente, como é a que nós nos propomos fazer como terapeuta de reprocessamento generativo. Anota essa palavra. Esqueci de pedir uma coisa. Está com um copo d'água? Você está com caneta e papel? Porque se esqueceu, pegue logo para anotar, porque a gente vai ter muita informação hoje. E a primeira palavra que eu quero que você preste atenção é reprocessamento generativo. Isso vai ficar claro porque essa palavra, porque essas duas palavras, na verdade, e por que a gente fala dela, ok? Quando você tem um problema emocional, seja porque você está ansioso, ansiosa demais, seja porque está num estado depressivo, seja porque você tem insônia e não consegue dormir, seja porque você tem uma angústia no peito, quando você procura um psiquiatra, por exemplo, ele faz o melhor que ele pode. Ele vai olhar para você e vai perguntar quais são os seus sintomas. E perceba, ele pergunta quais são os seus sintomas. Por quê? Porque, como eu já falei antes, se ele tivesse algum equipamento para medir os seus níveis de hormônio, de funcionamento de glândulas, etc., de marcadores como sangue, hemoglobina, se tudo isso que a medicina utiliza corretamente servisse para ele entender por que é que você está ali, o que é que você está sentindo, ele usaria. Mas ele não tem nenhuma dessas ferramentas. Simples. E você já entendeu isso. Nenhum dos seus problemas emocionais é causado por alterações físicas. Pelo contrário, as alterações físicas são consequências dos seus problemas emocionais. Vamos deixar isso bem claro, porque muita gente não entende. Você vai a um psiquiatra. Quando chega lá, ele pergunta quais são os seus sintomas. E você diz,
eu não consigo dormir mais, eu tenho insônia, eu tenho dificuldade de dormir, de pegar no sono. Ele pega aquele sintoma e ele vai te prescrever medicações para aquele sintoma. A primeira coisa que você precisa entender, que normalmente não se diz, é que quando um médico prescreve para você uma medicação, existe um marketing da indústria farmacêutica por trás. Para que a indústria farmacêutica possa vender esse produto, para que a indústria farmacêutica faça pesquisa, crie uma marca, embale, bote o produto na prateleira e lucre com isso. Então ela precisa garantir que todo o investimento dela está patenteado, está protegido por leis. Só tem uma coisa que você talvez não saiba. Para se patentear, ou seja, para se proteger uma marca, para se obter uma patente e impedir que as pessoas copiem isso, pelo menos legalmente, a molécula desenvolvida em laboratório não pode existir na natureza. Ou seja, se a molécula já existia na natureza, já foi criada. Então, ninguém pode patentear isso. Alguns anos atrás, houve um caso muito curioso. Uma equipe, uma empresa japonesa, ela resolveu patentear o açaí da Amazônia. Isso existia na Amazônia. Como não era conhecido lá, essa empresa, muito esperta, resolveu patentear a molécula. E a patente perdurou por algum tempo, até que alguém descobriu que, peraí, isso é açaí. E quando se descobriu isso, a patente foi contestada e caiu, obviamente. Por quê? Porque era o que já existia na natureza. Ninguém pode ter direito de propriedade sobre algo que já existe na natureza. Mas por que eu estou falando isso? Simples. Porque está ligado à grande frustração que você tem ou que os teus pacientes ou clientes têm quando eles vão ao médico ou a um psiquiatra. Por quê? Porque para que a indústria farmacêutica patenteie uma medicação, ela tem que desenvolver uma molécula que não existe no planeta. Tem que ser uma molécula extraterrestre. Não existe no nosso planeta terrestre. Então, quando ele desenvolve uma patente, uma molécula nova, é óbvio que o teu corpo não está preparado para ingerir uma molécula alienígena, uma molécula extraterrestre. É por isso que todos os medicamentos alopáticos, toda a alopatia, ela tem efeitos colaterais. Por quê? Porque seu corpo nunca viu aquela molécula e ela vai ingerir. E aí vai ter consequências. Entende agora porque toda medicação tem efeito colateral? Talvez você nunca tenha se parado para pensar por que toda medicação tem efeito colateral. Por que você toma um chá e ele não tem efeito colateral? A não ser que você tome em quantidade absurda, né? Aí até comida, qualquer coisa que você faz em excesso vai ter problemas. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de você tomar um chá, por exemplo. Um chá que é muito bom para você dormir. Chá de mulungu, que muita gente não conhece. Um chá de mulungu, ele é muito bom. Você toma e você dorme muito bem. Eu, inclusive, vou ensinar hoje uma ferramenta para você que tem insônia ou tem dificuldade de dormir, algo que atinge cerca de 40% da população mundial. Você vai saber hoje essa técnica e você vai utilizar. Vai melhorar a tua qualidade de vida. Então vamos lá. O que acontece? Quando você usa essa medicação, que foi desenvolvida pelo laboratório, o laboratório criou ela vai garantir que você vai usar e ninguém vai copiar. Beleza, o que ele faz? Ele passa para o médico. O médico vai prescrever para você. O que o médico faz? O médico pega aquele medicamento que foi desenvolvido para tratar os sintomas que você tem. Quais são os sintomas? Eu estou com o coração muito acelerado. Todo dia eu fico com o coração muito acelerado. Essa medicação, ela vai ajudar a desacelerar o coração. Ok. O psiquiatra olha para você. Você está com taquicardia? Tá, isso é ansiedade. Então, vou te dar um medicamento que ela vai diminuir os efeitos, os sintomas da ansiedade. Ok, excelente. A primeira coisa que ele faz, daqui a 30 dias você volta, porque se você não se adaptar a essa medicação, a gente muda. Por que ele faz isso? Porque se você não conseguir se habituar àquele medicamento extraterrestre, que o seu corpo nunca viu, pode ser que você tenha um efeito muito violento e você não se adapte. Quantas vezes a pessoa vai para um médico, toma uma medicação e fica com a cabeça pesada, com dor, com sonolência demais, com um monte de problemas. Você volta, o médico vai ajustando até ele conseguir. O máximo que ele vai fazer é, nesse caso, o médico psiquiatra, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai ajustar uma medicação que vai te ajudar a lidar melhor com os sintomas do seu problema. Só que perceba, é isso aqui. A partir de agora, você vai entender essa imagem aqui da minha mão. Isso é sintoma. Depressão, ansiedade, pânico, medo, insônia, taquicardia, crença limitante, medo de fazer as coisas, autossabotagem, você desistir das coisas, você tratar mal as pessoas, você ser uma pessoa com muita raiva, com muita explosividade, você ser uma pessoa insegura e medrosa, tudo isso são sintomas. E hoje, você vai ter acesso
ao raciocínio, à explicação da chave mestra. O que é a chave mestra? É a base, ó. É isso aqui, ó. É a estrutura que segura todos os seus sintomas. Então, no nosso caso, o psiquiatra está fazendo o melhor que ele pode, ele vai te prescrever medicação que vai te ajudar quando você consegue se adaptar a ela, porque vai diminuir os sintomas. Mas concorda que ele não pode resolver o seu problema? Ele não pode chegar para você e dizer, olha, você vai ficar livre disso. Pelo contrário, a maioria das pessoas, quando vão a um psiquiatra, recebem uma sentença que é comparável para muitas pessoas a uma sentença de morte. Olha, você vai ter que usar isso para sempre, para o resto da vida. Por quê? Ah, porque depressão não tem cura. Por que ansiedade não tem cura? Por que pânico não tem cura? Porque esse medo que você tem de viver, ele não tem cura. Não tem cura. Faça o seguinte, procure um psicólogo para ver se ele te ajuda. Aí o psicólogo vai te ajudar. Ótimo. Você vai para o psicólogo, ou para um psicanalista, ou para um terapeuta de fala. Você senta lá e você começa a falar. E ele diz, o que é que você sente? O que é que você sente? Sentir é sintoma, gente. Isso é sintoma. Perceba, se você come alguma comida estragada, você vai se sentir com o estômago embrulhado, enjoado, com ânsia de vômito, com um monte de problemas. Tudo isso são sintomas, concorda? Qual é a causa? A causa é o alimento que está te fazendo mal. Ele precisa ser retirado do seu corpo e você precisa fortalecê-lo. Ok? É isso. Perfeito. Isso é sintoma. Então, quando você vai para um psicólogo, o psicólogo te pergunta, o que é que você sente? Você fala, eu tenho uma angústia na vida, eu estou em crise existencial, eu estou com um problema porque eu acho que eu não tenho missão na vida, eu não sei o que é que eu estou fazendo nesse planeta. Às vezes eu sinto vontade de desistir de tudo. Sabe, eu tenho tudo, mas eu não tenho empolgação com nada. Eu não tenho alegria de viver. Muitas vezes eu olho para as pessoas e vejo elas se sentirem tão felizes e eu não consigo sentir essa alegria dentro de mim. E aí, esse terapeuta de fala, ele vai analisar o que você fala. Ele vai pedir para que você fale mais, ele vai te fazer perguntas pontuais, que vão fazer com que você reflita. Mas percebe, você está refletindo em função dos sintomas que você tem. Se eu pego um espinho e te enfio no pé, você que estava bem-humorado até aquele momento, a partir dali, se você não perceber, digamos, que tem um espinho no pé, você vai se sentir meio incomodado, meio irritado. E você vai começar a falar, tentando explicar por que você está sentindo aquilo, e você vai encontrar explicações mirabolantes, maravilhosas. Aí, eu chego e falo, deixa eu tirar o espinho do pé. Tá, tirei o espinho. Aí você fala, ai, nossa, que alívio. Como é que você tá? Tô ótimo. Meu humor melhorou muito. Percebe? Você estava elaborando um monte de pensamentos em cima dos seus sintomas. Pensando que você era uma pessoa baseada nos seus sintomas. Mas não é. O que acontece é que você é uma pessoa baseada na sua estrutura emocional, na raiz de quem você é, em todos os comandos e programações, do seu inconsciente. É isso aqui que faz com que você tenha uma vida assim ou uma vida assim. A gente pode fazer a analogia de uma árvore. Para você entender por que essa árvore está dando esse fruto, por que essa folha é desse tamanho, ou tem essa coloração, por que os galhos são maiores e menores, por que há essa estrutura nessa árvore, você precisa olhar para o tronco, para a estrutura, e entender como é que ela é alimentada. O que está na raiz dela. Isso aqui é sintoma. O grande problema é que nós fomos ensinados ao longo da vida a enxergar o nosso sofrimento, ou melhor, as consequências do que nós temos, como se fosse a raiz. Quando você tem medo de viver, quando você não consegue manter relacionamentos saudáveis, quando você machuca pessoas e se arrepende depois, você acha que isso é contradição emocional, é conflito? Ok, mas isso é o sintoma de uma estrutura. Vamos aprofundar agora. Você sabe que o seu inconsciente ele é atemporal, que o seu inconsciente ele registra tudo, que o seu inconsciente só quer o seu bem. Não tenha raiva do seu inconsciente. O seu inconsciente não está te sabotando. O teu inconsciente não está fazendo você sofrer de propósito, não. Ele não sabe disso. O que ele sabe é o seguinte: toda vez que você tiver uma pancada emocional ou marcas emocionais, ele vai procurar te ajudar a superar isso. E qual é o meio que ele tem para fazer você superar isso? É bem simples. Ele vai fazer com que você
se envolva no mesmo tipo de situação que te machucou. E aí você vai ter um padrão de comportamento na vida. A partir daquela dor que você sentiu e você interpretou, você vai, a partir de agora, buscar o mesmo tipo de situação. E quando você chega com esse sofrimento para um psiquiatra, para um terapeuta, para um psicanalista, ele faz o melhor que ele pode. Ele pede para você falar dos seus sintomas. Até que você olhe para a causa, e não é só olhar, gente, porque não adianta eu saber que eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, com 2, 3 anos de idade, ou o casamento se desfez quando eu tinha 14 anos, e meu pai simplesmente, que era o meu grande amigo, ele foi embora. E de repente, ele que convivia comigo, conversava comigo, falava comigo de mês em mês. Sei lá o que aconteceu com você, seja lá o que for, fica um registro. E nós temos a tendência de interpretar tudo. A criança faz isso, o adolescente faz isso, o adulto faz isso. Quando você recebe uma mensagem poderosa dessa, você interpreta e a partir daí o teu inconsciente procura fazer com que você se proteja. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina, a pessoa estava vivendo sua vida, uma família ótima, tudo bem. De repente, nesse exemplo que eu dei, sei lá, em algum momento da vida, o casamento dos pais se desfez e um deles foi embora. O que acontece com isso? Quando um deles foi embora, partiu, toda a conexão que havia desapareceu. Essa criança, digamos, começa a se sentir abandonada. É óbvio. E isso dói, machuca, ela fica com medo, fica insegura. E a partir daí, o que vai acontecer? A interpretação que ela pode fazer é gigantesca, pode ser de vários fatores. Cada pessoa é única. Cada pessoa vai interpretar de uma maneira. Mas o que você precisa entender é que, quando você leva uma pancada emocional, vai haver uma interpretação. Como cada um vai interpretar, não é problema seu. Cada um tem um psiquismo que vai funcionar de acordo com o somatório de tudo que aprendeu. Se uma pessoa entende aquilo como abandono, ótimo. Ele vai, a partir daí, o inconsciente vai viver em função do ciclo do abandono. Mas, se ele começar a entender que todo homem é covarde, ele vai começar a viver agindo e tratando os homens como covardes. Percebe? Por quê? Porque ele sofreu a mesma dor, mas cada um interpreta de uma maneira. O que eu preciso que você entenda é que a chave mestra é entender que todo mundo que passa por um problema gera uma interpretação. E essa interpretação entra no psiquismo humano ou seu inconsciente e vai fazer com que você entre numa compulsão à repetição. Exemplos simples para você entender mais aprofundadamente. Digamos que essa pessoa, que uma pessoa teve o pai que foi embora ou a mãe que foi embora, abandonou. Ela começa a entender que as pessoas, por exemplo, podem ir embora da sua vida a qualquer momento. E aí, ela pode se sentir culpada por isso, angustiada. Tudo bem, segue a vida. 5 anos, 10 anos, 20 anos, ele é uma pessoa adulta e tudo mais. E de repente, essa pessoa começa a procurar um terapeuta, um psicólogo. Por quê? Porque ela começa a perceber que ela é muito insegura nos relacionamentos. E quando ela começa a namorar com alguém, ela se dedica àquela pessoa. Ela faz tudo que a pessoa quer. Ela fica submissa. Se a pessoa disser, olha, não quero que você faça isso, ela não faz. Se a pessoa disser, eu gosto de doce de chocolate com morango, ela prepara tudo para aquela pessoa. Ela faz qualquer sacrifício. Eu não quero que você estude mais. Aí a pessoa fala, tá bom. Eu conheço uma moça que um namorado que ela arranjou chegou para ela e disse, olha, eu não quero que você use mais batom, não quero que você use mais salto alto e nenhum vestido acima do joelho, nem calça, nada. Aí ela disse, tá certo. E aí, conversando com ela, eu perguntei, por que você fez isso? Ela fez, não, porque, veja, é uma prova de que ele me ama. Eu falei, ele está mandando em você. Ele está fazendo com que você obedeça a ordens estranhas. Ele está mandando em você, ele está controlando você. E por que você está obedecendo? Ela fala, veja, se ele tem isso, é porque ele tem ciúme de mim. Então, eu entendo, né? Porque como ele gosta muito de mim, ele não quer que ninguém dê em cima de mim, por isso que eu faço. Aí eu falo, tá, você está justificando na sua cabeça esse comportamento. Porque no fundo, o que você está fazendo? Você está obedecendo ele, sendo submissa, não está tendo vontade própria, você não está se respeitando, e para isso você inventa essa história na sua cabeça. Sabe por quê? Porque o seu pai morreu quando você tinha 4 anos de idade. E você se sentiu abandonada. E a dor desse abandono é tão grande que hoje
você tem medo que as pessoas abandonem você. Então, quando chega alguém na sua vida, você faz qualquer coisa para agradar ela, para ela não ir embora. Não é verdade? Você acha que fazendo isso, que agradando, sendo submissa, sendo tão boazinha desse jeito, ele não vai embora da sua vida, não é? Aí o que vai acontecer? Ele vai trair você, ele vai sentir a vontade de fazer qualquer coisa. E ele vai trair e você vai aceitar. E eu não duvido que isso aconteça. Ela olhou para mim, baixou a cabeça e eu vi uma lágrima escorrendo. Eu falei, o que foi que houve? Falei alguma coisa que te machucou? Aí ela disse, falou. Falou porque ele já me traiu várias vezes. Eu falei, e você? Não, eu sempre perdoo. Porque eu não quero que ele vá embora. Porque dói demais ser abandonada por alguém. Gente, isso faz com que a gente, muitas vezes, adote comportamentos corrosivos, tóxicos. Boa parte dos relacionamentos tóxicos está baseado no medo que a pessoa tem de ser abandonada. Aí, a pessoa vai para um terapeuta e o terapeuta pergunta como você se sente. Ah, eu me sinto insegura, eu me sinto angustiada, eu me sinto isso, sinto aquilo, eu não tenho forças. Mas isso é sintoma. A chave mestra está aqui, ó, na base, na estrutura. Quando o pai dela morreu, ou quando a mãe abandonou o lar, e ela se sentiu abandonada. Quando ela se sente abandonada, ela generaliza para a vida. Porque nós aprendemos por generalização, você já sabe disso. O inconsciente, então, toda vez que essa pessoa está gostando de alguém, gosta da companhia de alguém, seja amizade, seja relacionamento, seja o que for, essa pessoa começa a achar, caramba, eu preciso fazer o máximo para essa pessoa não ir embora, porque eu estou gostando dela, ela é minha amiga, é tão boa, então eu preciso fazer com que ela fique, porque ser abandonada dói muito. E aí você se dedica demais e você é traída, você fica frustrada, porque você se dedica demais no trabalho, esperando recompensa, esperando que as pessoas olhem para você e digam, caramba, você é uma pessoa maravilhosa, você se esforça, você sacrifica pelas pessoas. Ninguém está nem aí com isso. Sabe por quê? Porque ninguém vai te valorizar. Ninguém valoriza quem é fácil demais. Ninguém valoriza quem se dedica demais sem razão. É meio patológico, não é? Determinados comportamentos. Tem gente que sacrifica a família, sacrifica tudo na vida, se sacrifica só para agradar o outro. E a gente não entende. Fulano é tão boazinha, tão solícita, tão solícito. E por que ele nunca tem sorte nos relacionamentos? Simples. Porque ninguém aguenta estar com uma pessoa boazinha demais que não tem personalidade. Porque você se apaixona por quem tem personalidade e não por quem é uma pessoa, Maria vai com as outras, não uma pessoa que faz o que todo mundo quer. O que acontece é que o caminho disso é ficar sobrecarregado, sobrecarregada, e vai chegar um momento que o seu corpo vai cobrar um preço. E aí a medicina vai dizer que isso é fibromialgia. O que é fibromialgia? É uma patologia sem causa detectável pela medicina, não tem explicação para eles, que faz com que você tenha dores terríveis no corpo. Qual é a lógica da psicologia, da terapia do funcionamento do psiquismo humano? Fibromialgia é porque você já carregou tanta gente nas costas, já carregou tanto mundo nas costas, você já carregou tanta gente que o seu corpo está exausto e começa a doer. Porque se você começar a carregar peso durante muito tempo, você vai começar a ficar cansado, vai ter cãibra e vai ter dores no corpo todo. É isso. Então, é preciso que você entenda que tudo que ocorre com você, ela tem uma causa. Qualquer coisa que ocorre com você tem uma causa. E se você olha para o sintoma, você se perde. A chave está na base, na estrutura. Vamos aprofundar isso. Vamos lá. Algum tempo atrás, chegou uma executiva aqui. Eu tinha atendido um executivo da África do Sul. E ele disse, olha, tem uma pessoa que eu preciso que você atenda porque ela tem algo pior do que eu. Ele tinha síndrome do pânico, nós ajudamos, resolvemos tudo com ele, e aí ele indicou essa pessoa. E esse caso foi muito interessante. Ela chegou aqui, naquela época, né, antes da pandemia, as pessoas tinham que se deslocar de um país para outro para poder fazer terapia. Hoje a gente faz tudo online, né? E quando ela chegou aqui, ela me disse a situação dela. Durante 15 anos ela fez terapia analítica, ela contava tudo, ela conversava, ela pensava, mas ela não conseguia resolver seu principal problema. Qual era o seu problema?
ela trabalhava com matrizes energéticas complexas. O que é isso? Ela trabalhava com grandes corporações internacionais e ela pegava uma empresa que tinha uma matriz de energia que é baseada em óleo, em gás, e ela juntava com outra que tinha muita energia elétrica sobrando, e ela fazia essa junção de forma que elas casavam e todo mundo era beneficiado. Esses projetos eram projetos de milhões de dólares. Qual é o problema dela? Ela fazia todo o trabalho. Ela fazia o planejamento, os cálculos, a estratégia. Uma pessoa realmente acima da média. Ela, na hora de apresentar esse projeto para os presidentes das corporações, na hora que era para ela brilhar, para todo mundo ver ela apresentando as soluções e assinar contrato e tudo, sabe o que ela fazia? Ela pegava uma pessoa da equipe dela, o mais capacitado, abaixo dela, e mandava a pessoa fazer a apresentação. Aí eu pergunto, quem é que ficava com os aplausos? Era ela? Claro que não. Era a pessoa da equipe dela. E ela disse, já eu não consigo entender como é que isso acontece. Todas as vezes eu travo. Eu tenho vontade de ir no banheiro, eu tenho diarreia, eu tenho um problema intestinal, eu fico com dor de cabeça, eu fico com insônia, e eu não aguento e mando uma pessoa ir lá, que essa pessoa vai resolver. Mas ele que fica com os aplausos, com reconhecimento, com tudo. E eu perguntei para ela, 15 anos fazendo terapia, nunca resolveu. Não, tudo bem. Isso tudo é sintoma. Eu quero saber qual é a causa, qual é a chave que abre essas portas. Ela disse, não estou entendendo. Eu falei, vou explicar de forma simples. Me diga qual foi. Se você lembrar, porque se não lembrar a gente vai usar algumas ferramentas. Já vou falar dessas ferramentas, tá? A gente vai usar outras ferramentas. Mas se você se lembrar, me diga qual foi a pior coisa que aconteceu na sua vida ligado a reconhecimento. Ela disse, Jair, eu já falei isso tanto em terapia, já disse tanto, nunca encontrei nada. A única coisa que eu consigo lembrar é que eu sou uma irmã gêmea, univitelina. Então até a voz é igual da minha irmã. Quando a gente completou 15 anos de idade, o nosso pai, sempre foi muito amoroso, carinhoso com a gente e tudo mais, deu um broche para cada uma. Ele sempre fazia isso, dava um presente igual. Só que quando a gente completou 15 anos, ele deu um broche de ouro para minha irmã e o meu broche foi de latão. Mas eu acho que isso não tem nada a ver, não. Aí eu olhei para a cara dela e falei, não tem nada a ver? Não, tá, beleza. De 0 a 10, o quanto te dói você se lembrar que o teu pai pegou, deu um broche idêntico para vocês duas, só que o dela era de ouro, o seu era de latão. Ela olhou para mim, dói, né? Mas assim, meu pai era uma pessoa boa e tal. Eu disse, por que ele fez isso? É que ele disse que não tinha dinheiro suficiente para comprar os 2 de ouro. Aí eu falei, tá, então por que ele não deu os 2 de latão para as 2 pessoas, né? Você deve ter se perguntado isso. Ela disse, é verdade, eu me perguntei, mas eu nunca tive coragem de perguntar a ele. Eu disse, tá, deixa eu te explicar uma coisa. Vamos usar a chave mestra para resolver o seu problema. É isso, ó. Quando você recebeu um latão em vez de um ouro, a mensagem que você recebe pode ser muitas, mas principalmente que passa pela minha cabeça, talvez faça sentido para você, é que a impressão é que você talvez não seja tão boa quanto a sua irmã, porque medalha de ouro é pro melhor. Você é igual a ela, mas você não é tão boa quanto ela. E aí, não é preciso dizer que ela começou a se emocionar, óbvio. E o que aconteceu com isso? Lembra que o inconsciente, quando passa por uma situação que ele não consegue resolver, ele entra numa compulsão à repetição, e nós aprendemos por generalização? O que aconteceu com ela? Ela se tornou uma pessoa que dia após dia, ela trabalhou muito, mas muito. Gente, ela era uma máquina de trabalho. O que significa ser uma máquina de trabalho? Ela trabalhava 18 horas por dia. Ela se tornou uma pessoa de muito sucesso no mundo dos negócios. Claro que se ela é um sucesso tão grande no mundo dos negócios, os relacionamentos dela eram péssimos. Ela era muito infeliz no relacionamento, na vida amorosa, na vida emocional. Era uma pessoa muito frustrada, muito estressada. Viveu a vida inteira para trabalhar. Por que essa ânsia toda de trabalhar tanto? Veja se faz sentido para você. Ela começou, em função daquilo, sem perceber inconscientemente, ela tentou provar de todas as maneiras que ela era muito melhor. Porque se tinha alguma coisa que mostrou para ela, e quem mostrou foi o pai, que tinha autoridade, que ela admirava, que ela amava, de alguma forma mandou a mensagem para ela, ou ela interpretou que ela não era tão boa quanto parecia,
Então, ela resolveu trabalhar muito, muito, para ser o melhor possível. E ela se tornou uma pessoa de carreira internacional, milionária, com uma fortuna baseada em milhões de dólares, saindo de uma classe média. Ela mostrou, sabe por que tudo isso? Porque ela queria que o pai olhasse para ela e a visse como igual. O inconsciente dela ficou nessa busca, nessa ânsia. E ela começou a fazer isso. Só que na hora de apresentar o trabalho, ela travava. Por quê? Porque a dor que ela teve na hora que ela foi se equiparar à melhor, que era a irmã dela, foi gigantesca. Doeu muito quando ela recebeu aquela medalha de bronze, aquele broche de bronze, que é simbolizado com uma medalha. Então, para evitar essa dor de novo, para ela não correr o risco de se frustrar e alguém dizer para ela de alguma forma a mesma coisa que o pai acabou dizendo para ela, com aquele gesto, de que ela não era tão boa, o inconsciente dela, ou melhor, o cérebro reptiliano, dizia, não vai, não faz isso, porque vão dizer que você não é tão boa assim. Ela travava, se angustiava, tinha diarreia, tinha tudo. Era o cérebro reptiliano dela descarregando adrenalina para que ela fugisse dali e não se machucasse. Aí ela botava alguém e depois ela ficava frustrada. Percebe que ela estava vivendo a mesma história dos 15 anos? Quando eu expliquei isso para ela, ela disse, minha nossa, faz todo sentido. Então eu passei 15 anos de terapia somente falando porque meus relacionamentos não prestavam, porque os homens me traíam, ou eu abandonava eles, ou eu não estava nem aí, ou eu nunca me sentia feliz, porque eu nunca tinha tempo para eles, que eu sempre me frustrava. E por que eu me dedicava, eu trabalhava a ponto de sentir dor no meu corpo terrível, de noites que eu tinha que tomar meu relaxante. Tudo isso era porque eu estava tentando provar ao meu pai que eu era tão boa quanto a minha irmã. Eu disse, faz sentido para você? E ela disse, faz. Todo o sentido da vida. E aí, nós utilizamos a ferramenta de reprocessamento generativo, que é o quê? É uma ferramenta em que a gente faz com que a pessoa reprocesse todos os traumas emocionais da sua vida. Na formação, nós temos um protocolo. E você segue esse protocolo. Então, a gente vai resolvendo a fase da infância, da adolescência, de 5 em 5 anos. A gente resolve tudo. É o que a gente chama de método cronológico, ou método de reprocessamento generativo cronológico. Mas por que reprocessamento generativo? Porque, primeiro, a gente vai reprocessar. A gente vai pegar aquela dor, aquela situação que você viveu, e a gente vai retirar toda a dor. E como é que a gente faz isso? Usando o reprocessamento que o teu próprio cérebro, teu próprio inconsciente utiliza. É somente isso. A gente só usa mecanismos naturais, sem nada mirabolante. Qualquer pessoa pode fazer. Quando a pessoa reprocessa, a pessoa se lembra de tudo e fala, caramba, isso não me dói mais. Eu fui traído pela minha mulher, mas não me dói mais. Hoje eu entendo que não ia dar certo, ela era uma pessoa infeliz. Eu lembro que desde quando eu casei com ela, ou quando namorava, ela já aprontava. Ou o meu marido já aprontava desde namorado. Por que eu me enganei? Agora eu entendo que eu me enganei porque, na verdade, eu queria ser acolhido por essa pessoa, eu tinha medo de ser abandonada. Ou eu achava que eu não era merecedora de coisa melhor. Porque a vida inteira eu vi meu pai trair minha mãe. Então, minha mãe ficou com meu pai, e eu nunca entendi isso, aquilo me machucou, e agora eu entendo que eu entrei na compulsão repetição e repeti na minha vida isso, e acabei acreditando no que eu aprendi com a minha mãe, que eu não merecia coisa melhor, que era melhor eu aceitar isso, porque eu nunca ia conseguir coisa melhor do que aquilo, nunca ia conseguir ninguém que me respeitasse. Pois é, essa é a primeira técnica, né, que eu estou te falando. Mas tem uma segunda, que é nós utilizarmos o reprocessamento somático. O que é o reprocessamento somático? Eu já te falei do reprocessamento generativo cronológico, que a gente limpa a vida da pessoa por todos os anos da vida dela. Se ela tem 50 anos de idade, a gente vai limpar os 50 anos, tá? Ok. E o que é o somático? O somático, a gente vai limpar o psiquismo, reestruturar o psiquismo da pessoa de forma muito profunda a partir dos sintomas físicos. Como é isso? É simples. Todo mundo sabe que
o nosso corpo reage às nossas emoções, não é? Se você tem problemas emocionais, você vai ter reação física. Se você tem uma contrariedade muito grande, você vai ter uma repercussão física. Eu posso dar um exemplo pessoal. Eu tenho 2 filhas. E com a minha filha mais nova, uma vez, como pai, eu acabei conversando com ela e discutimos porque ela não estava aceitando uma orientação que eu estava dando. Eu vi que ela ia se machucar. Eu me preocupei muito e a gente acabou tendo uma discussão. Eu fiquei muito triste com aquilo. Sabe, pai, né? A gente quer ajudar os nossos filhos. E eu tentei mostrar para ela e eu me senti impotente com aquilo. E ela, naturalmente, como adolescente, todo adolescente tem isso mesmo, e tá certo, é isso mesmo. Ela manteve o ponto de vista dela e foi até ríspida. Aquilo me deixou triste. O que aconteceu? Eu saí e vim trabalhar. Na metade do caminho, eu comecei a sentir uma ânsia de vômito muito grande. Simples, eu parei o carro. E se eu sou terapeuta, eu entendo que todos os problemas emocionais que são muito impactantes vão ter uma resposta física. Eu sabia o que era aquilo. Eu encostei o carro, simplesmente parei e comecei a vomitar, gente. Me deu uma ânsia de vômito terrível. Eu vomitava, botei um monte de coisa para fora. Quando terminou, eu estava me sentindo ótimo. Sabe por quê? Porque o meu corpo estava dizendo, olha, você está engolindo uma coisa que está te fazendo muito mal. E eu botei para fora. Quando eu fiz isso, eu me senti mais leve. Depois, mais calmo, liguei para minha filha, conversei com ela, até pedi desculpas, porque eu queria que ela entendesse uma coisa que ela não estava preparada para entender. E deu tudo certo. Mas se eu não tivesse feito isso, eu ia ficar com essa ânsia de vômito. E talvez, mais tarde, eu começasse a ficar entalado. Quantas vezes a gente não sente uma sensação de entalo aqui, não é? Pois é. Isso é um sintoma. Qual é o sintoma? Um sintoma de uma causa inconsciente. O seu cérebro reptiliano está com um monte de problemas e ele está tentando lidar com aquilo. Mas aí você vai ignorando, e chega um momento em que ele joga para o teu corpo físico. E agora eu posso te falar. Se por acaso você tem algum problema com um homem, qualquer homem, pai, pai, avô, filho, neto, colega, marido, namorado, enfim. Provavelmente, se você tiver alguma repercussão física, essa repercussão física vai ser no seu lado direito. Você pode ser que tenha dor de cabeça no lado direito, você pode ser que tenha dor no ombro, dor no braço, na perna, no que for, no lado direito. Se por acaso o objetivo dessa dor emocional foi causada por uma mulher, você, se tiver alguma repercussão física, muito provavelmente vai ter uma repercussão física do lado esquerdo do seu corpo. Exatamente isso. Eu não lembro se eu contei aqui nas nossas aulas, realmente não lembro, porque eu dou um bocado de aula. E aí o que acontece? E eu nem falei disso, né? Que eu sou professor do MBA, eu sou professor de algumas instituições, de algumas universidades, enfim, dou muitos cursos e muitas aulas na internet, tá? Então, às vezes, eu acabo contando a história que eu acabei de contar. Então, se eu contei, me perdoa, por favor. Mas o que acontece essa história é muito interessante. Eu fui no shopping perto e fui fazer uma alteração no meu plano de dados de telefonia. A pessoa que estava me atendendo, à minha frente, e por trás dela tinha um outro atendente. E essa atendente tinha um problema no olho que estava completamente fechado. Era assim, gente, assim mesmo, tá? Eu, muito curioso que sou, né, como terapeuta, discretamente, tentando ser bem discreto pro atendente aqui, eu falei, meu amigo, essa moça que está atrás de você e tal, será que por acaso você poderia me dizer se ela tem algum problema com a mãe dela? Aí ele olhou para mim e falou, não, tem não. Aí eu falei, nossa, que estranho. Aí ele disse, com a mãe não, ela tem um problema grave com a avó. Ela briga todos os dias e a avó faz coisas com elas terríveis. Aí eu falei, tá, obrigado. Fazia sentido. A avó dela fazia coisas com ela terríveis. Então ela não queria ver. Por isso que o olho dela era fechado. Era praticamente fechado, tinha só uma brechinha aqui. E dava para ver que não era nenhum defeito físico mesmo, de musculatura e tal. Por quê? Porque às vezes ela abria o olho e conversava. De repente, daqui a pouco fechava esse olho. Ora, estava claro que tinha alguma coisa relacionada ao feminino, porque era o lado esquerdo do olho dela, que ela não queria ver. Simples assim. Percebe? Muitas vezes você olha para as pessoas, você vai começar a fazer isso agora, você olha para as pessoas e você vê que ela tem um olho mais fechado que o outro.
Se for o lado direito, pode ter certeza que ela tem algum problema ou já teve algum problema com o lado feminino, com a relação, perdão, com relação com o lado masculino dela. Se é o lado direito, ela teve algum problema com a relação com o masculino, com o pai, com o amigo, com o namorado, com o que for, com homens. Se a pessoa tiver algum problema no olho esquerdo, provavelmente ela teve um problema relacionado ao feminino, com a avó, com mãe, com filha, com neto, enfim, com qualquer coisa ligada ao feminino. Aí você fala, nossa, Sheik, que interessante. Tem muito mais coisas interessantes. Muito. Por quê? Porque o seu psiquismo, ele é muito lógico, ele é muito simples, ele é muito controlado, ele é muito objetivo. As regras, elas não são quebradas. Nós todos nascemos com o mesmo software. O nosso psiquismo, para todo mundo, funciona do mesmo jeito. As interpretações mudam de acordo com a pessoa, mas o psiquismo funciona igual. Então, chega um momento em que o seu psiquismo começa a ter tanto problema e você não consegue resolver, que ele não só faz com que você entre numa compulsão à repetição como você conhece, e você segue padrões na vida, mas ele começa a escrever ou inscrever no seu corpo aquelas dores emocionais. E aí é quando você vê pessoas que têm repercussões físicas. Por exemplo, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, em outro estado. Ela é uma médica, é extremamente competente, trabalha muito, enfim, muito famosa no seu estado, inclusive. E é uma pessoa que suporta a dor com uma capacidade incrível. Perfeito. Determinado dia, nós estávamos juntos, todos em um final de semana, e ela começou a dizer que estava com a dor na região lombar que ela não suportava. E ela tinha que ficar deitada, tomando analgésico. Eu falei, caramba, ela suporta dor num nível impressionante. Se ela está reclamando de dor, é porque está num nível sobre-humano. Eu cheguei para ela e falei, eu posso te ajudar? E ela falou, não, Jair, é porque eu tenho bico de papagaio e compressão da vértebra, um monte de coisa. O médico já disse que tem que operar. Eu falei, tá, posso te ajudar? Ela disse, Jair, mas eu disse que é físico. Eu falei, olha só, você tem sintomas de dores e até a sua coluna ficou deformada porque você tem problemas emocionais que você não resolve. Então, esses problemas emocionais começam a ter repercussão física e aí começa a alterar, inclusive, a constituição da sua coluna vertebral, do seu corpo, da sua musculatura. Ela falou, não sei. Eu falei, tá bom. Se você quiser, a gente faz um método agora, uma das nossas ferramentas, que é o método de reprocessamento somático, tá? Ou seja, somático é corporal. E daqui a 30 minutos a gente vê o resultado. Ela falou, tá bom, então vamos fazer. O que é que eu fiz? Gente, se você tem uma dor na pessoa, você tem um sintoma. Eu estou falando de dor que não tem causa de bactéria, causa física diagnosticada, tá? Vamos deixar isso bem claro. Porque se você levou uma pancada, né? Acabou de levar uma pancada e fraturou o braço, é claro que isso vai doer, não tem nada a ver com o emocional, tá? Ok. Aí o que acontece? Pedi para que ela deitasse, pedi para que ela se concentrasse na dor. Veja, se você tem um sintoma, o sintoma está conectado à causa, não tá? Não é isso que a gente está mostrando aqui? O sintoma está conectado à causa. Então, o sintoma era a dor. Mas aí a dor é física a ponto de... Na verdade é porque foi causada por alteração na vértebra, bico de papagaio. Isso é sintoma. Isso é sintoma. Alteração na vértebra ainda é sintoma. Eu entendo que é físico. Mas de onde é que isso surgiu? Ela não é uma pessoa obesa, não tem má postura, nada. De onde surgiu? O problema emocional, que fez tanto peso nela, que começou a pesar e entronchar as vértebras. Subverter a ordem natural. E a região lombar? Por que na região lombar exatamente ela tinha dor e não tinha dor na outra parte do corpo? Simples. Porque a região lombar, ela está ligada inconscientemente ou psicologicamente à sustentação da vida, à manutenção da vida. Ou seja, uma pessoa que está trabalhando, está lutando e não consegue ganhar o suficiente, por mais que trabalhe, não consegue ganhar o suficiente para se sustentar ou para sustentar um parente, um filho, a própria família, ele vai ficar tenso naturalmente. E essa tensão vai para onde? Para a região lombar. É isso. E no caso dela, havia um problema com a clínica e talvez ela precisasse fechar uma clínica inteira que ela tinha e que tinha mais de 30 funcionários.
Imagina a preocupação dela quando ela estava tensa. Percebe isso? Então, tudo isso veio aqui para essa região. Quando nós fizemos o reprocessamento somático, através de técnicas específicas, usando um script muito simples, que é só seguir, daqui a 30 minutos, ela levantou e falou, Jair, de 0 a 10, estava 10, agora está 2. E eu não estou sentindo quase nada, só estou sentindo que está dolorido, mas não estou sentindo nada. Como assim? Eu falei, é simples, porque usando essa técnica, a gente conseguiu ativar o seu cérebro mais profundo, o cérebro reptiliano. E aí nós utilizamos o reprocessamento generativo somático. Agora, eu falei reprocessamento. Hoje você já entende. Nós vamos reprocessar os problemas. E para reprocessar, a gente pode usar a mente ou o corpo físico. Se a pessoa chega para mim com um problema físico, que não tem nenhuma explicação médica, ótimo. Eu já sei que ali eu vou conseguir ajudá-la muito, porque eu vou fazer ela acessar problemas que ela nem sabia que existia e vai até continuar sem saber. Mas vai resolver. Como é que ela sabe disso? Quando ela sai daqui e diz, Jair, eu estou me sentindo leve, mais feliz, eu não tenho mais medo de falar em público, eu estou fazendo coisas que eu não fazia. A gente não abordou isso lá. Como é que eu resolvi tudo isso? Eu disse, é simples. Eu digo, é simples, porque a gente usou a chave mestra. A gente foi para a raiz da estrutura do problema e eu nem sei quais são os problemas. A gente resolveu, porque tudo é muito lógico. Então eu falei para você que nós temos o reprocessamento generativo. Esse reprocessamento generativo pode ser cronológico ou somático. Perfeito. Mas por que eu dou o nome de generativo? É simples, gente. Porque perceba uma coisa. Um outro conceito que você já sabe. O conceito que eu quero que você relembre, que a gente já explicou lá, é o de congelamento emocional. Quando você leva uma pancada emocional ao longo da vida, você se congela naquela área. Aí perceba o seguinte. Imagina que você nasceu e aí o seu desenvolvimento emocional normal era você sai daqui e com a idade que você tem hoje, era para você estar aqui. Mas, ao longo da sua vida, você sofreu problemas. Pessoas que te machucaram, pessoas que disseram coisas com você, que te ofenderam, que te travaram, que fizeram com que você sofresse abandono, violência, enfim, todo tipo de coisa que a gente já falou, tá? Então, em vez de você ter esse desenvolvimento normal para cá, o que aconteceu é você levou uma pancada, aí congelou aqui. Levou outra, congelou aqui. Levou outra, congelou aqui. Então, em vez de você estar aqui hoje, você está aqui, nesse nível. Por quê? Porque você levou tanta pancada que diminuiu o teu crescimento emocional. E muitas vezes você se vê tendo comportamentos infantis, comportamentos não muito maduros. Claro, você está em grande parte, em muitas áreas da sua vida, congelada em regiões da infância. O que a gente faz? Quando a gente usa as nossas técnicas de reprocessamento, a gente reprocessa. Você estava congelado aqui, a gente descongela você. E aí você passa por aquilo e se sente muito mais fortalecido porque aquilo não te incomoda mais. Nunca mais. E esse é um detalhe importante. Uma vez que você se submete a esse processo, ou os teus clientes se submetam a esse processo, nunca mais ele vai precisar resolver isso porque já foi resolvido, já foi reprogramado, reprocessado. Aí reprocessa o outro. Rapidamente, em poucos dias, você começa a se sentir muito mais maduro e você vem para cá, para onde você deveria estar a vida inteira. Por que isso ocorre? Porque quando você descongela, automaticamente você começa a amadurecer emocionalmente, porque não tem mais nada que te trave. É por isso que eu tenho clientes que muitas vezes chegam para mim e falam, olha, melhor terapia do mundo, porque além de eu resolver meus problemas emocionais, hoje eu prospero muito mais, hoje eu estou destravado, desbloqueado, eu recebi aumento. Eu tenho um caso recente que eu me lembro aqui de cabeça, muito rápido. Teve um rapaz que chegou aqui e ele tinha muitos problemas porque ele é homossexual e ele cresceu no interior, ele nasceu no interior do estado, uma família muito arcaica, muito tradicional, muito machista. A mãe a vida inteira humilhou ele porque ele tinha um jeito mais afeminado. A vida inteira os primos humilhavam, ele sofreu abuso, ele foi estuprado por causa disso, enfim, humilhavam ele a vida inteira. Quando ele chegou aqui, uma coisa que ele dizia muito tem uma voz na minha cabeça que me diz o tempo todo que eu sou um bosta. Esse era o termo, gente.
eu sou um bosta. Toda vez que ia fazer alguma coisa, quando terminava eu dizia, nossa, ficou uma bosta, você é um bosta, você é um bosta. O que era isso? Era a interpretação que ele fez de todas as críticas que a mãe dele sempre fez, do pai. Aliás, o pai morreu quando ele tinha 5, 6 anos de idade. Então, ele tinha todas as marcas de abandono, de insegurança, de medo e todos os traumas ao longo da vida. Nós começamos a reprocessar cronologicamente os primeiros 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, até chegar à idade adulta. Depois disso, a gente procurou trabalhar todos os sintomas físicos que ele tinha. Ele tinha dor de cabeça muito constante, a gente trabalhou dor de cabeça, desapareceu, nunca mais teve, e a gente resolveu tudo. E aí, quando chegou um ponto que ele chegou e falou, Jair, eu fui convidado a ser professor em tal lugar. Eu falei, ótimo. Aí ele falou, nunca recebi um convite na vida. Eu falei, excelente. Ele falou, mas eu tô com medo. Eu falei, tá tudo bem. Reprocessamos o medo dele. Ele foi, virou professor. Depois foi chamado para ser coordenador. Depois ele foi promovido a líder de projeto na empresa dele. Hoje ele está como diretor de uma organização internacional. E ele falou, Jair, foi o investimento mais bem pago do planeta. Eu nunca pensei que ia ter tantos benefícios. E sabe qual que é melhor? Todas essas vozes apareceram, porque as vozes eram sintomas e nós resolvemos isso aqui. Hoje ele é uma pessoa que treina pessoas. Por quê? Porque automaticamente ele não só resolveu o bloqueio, mas ele gerou dentro dele um amadurecimento que ele sempre foi fadado a ter, mas nunca conseguiu ter, porque aqueles bloqueios o impediam. Por isso que eu dei o nome de reprocessamento generativo. Esse é o termo. Então agora, você já sabe que nós temos ferramentas de reprocessamento generativo cronológico, somático, e nós temos outras. Eu vou falar brevemente de uma e contar mais um caso muito interessante. O reprocessamento que nós temos é o temático também, é uma outra ferramenta, além de outras. Eu não vou explorar todos, porque isso é um mini curso, tá? Mas o reprocessamento temático é o reprocessamento que muitas vezes, na verdade, muitas vezes não. Eu não conheço nenhuma terapia que use essa ferramenta. Por quê? Todas as terapias estão focadas nos problemas. Só que nós, com a nossa metodologia, nós resolvemos o problema das pessoas. Resolveu, ela fica ótima. Mas espera aí, se o psiquismo humano é capaz de bloquear você, ele é capaz de potencializar você? É. Aí é quando a gente trabalha a potencialização das pessoas. Quando a gente trabalha a potencialização das pessoas, é fantástico. Eu trabalhei com muitos atletas de natação. E o que acontecia? Muitos deles tinham problemas emocionais que faziam com que eles se travassem na piscina. Eles começavam a nadar e não conseguiam dar tudo que eles achavam que poderiam dar, de fato. E aí o que acontece? A gente resolvia os problemas, ele ficava mais leve, nadava melhor. E a gente fazia o reprocessamento de potencialização. Gente, tinha gente que conseguia 1 segundo de diferença, 2. Isso é muita coisa para atletas de alta performance. Você consegue fazer com que a pessoa tenha o máximo de potência que ele é capaz de dar. Por quê? Porque se o teu psiquismo é capaz de travar, ele é capaz de te impulsionar. Gente, eu sei que hoje está muita informação, eu estou correndo muito, estou até falando mais rápido, me perdoa, porque eu queria tanto passar mais informações, mas nós temos um limite de tempo, senão ninguém assiste, né? 2 horas de aula, ninguém vai conseguir assistir. Mas olha, tem um outro caso que eu quero contar para você, que eu acho que também não relatei ainda, e que vai fazer você entender muita coisa, tá? Eu tive um cliente que passou por uma situação extremamente difícil. Esse caso é interessante porque ele vai ajudar a você entender todos os reprocessamentos que nós fizemos até agora. Eu já falei para você das ferramentas que a gente utiliza, que é o reprocessamento cronológico, generativo, já falei do reprocessamento somático, já falei do temático, da potencialização. Então, agora eu vou, relatando esse caso, eu vou te explicar como é que nós utilizamos tudo isso e, principalmente, lembra que eu falei para você que ia te dar uma ferramenta que vai te ajudar a dormir muito melhor? Os meus clientes, inclusive, eles deixam de usar hipnóticos, indutores de sono. Por quê? Porque usando essa técnica, você consegue simplesmente superar a insônia. Você consegue dormir muito melhor, você consegue aprofundar o sono. É uma técnica simples. Essa técnica não serve para você resolver o problema do mundo, mas melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Essa técnica eu vou dar aqui como um brinde, porque eu quero dar alguma coisa para você, além de todas as informações que eu estou dando, tá? Mas é claro que você entende que as ferramentas, elas fazem parte de uma formação.
E nessa formação eu explico com muito mais detalhes, com muito mais base, e para que você tenha uma ideia, a gente leva 30 dias dando aula e explicando para que você tenha um domínio completo das primeiras ferramentas, tá? Porque quando você termina, você está extremamente seguro para utilizá-las. Mas vamos ao relato de caso que vai te ajudar muito. Quando essa pessoa nos procurou, ela estava há 3 anos em depressão, com ataques de ansiedade brutal, com síndrome do pânico ou transtorno do pânico. As empresas dele estavam abandonadas. Enfim, segundo ele, estava tomando prejuízo, mas ele não tinha forças para ir atrás. Enfim, uma situação terrível. Ok. E qual o problema dele? Ele estava de casamento marcado há 3 ou 4 anos atrás, tinha uma noiva de muitos anos e marcaram o casamento. Ele era muito feliz, é uma pessoa que compreendia, ou seja, ele amava muito e se sentia muito amado por ela. Perfeito, nada mais natural do que casar. Casamento marcado, eles prepararam convites e mandaram mais de 300 convites. Como eles faziam parte de uma família tradicional da cidade que eles moravam, políticos, empresários, quer dizer, a nata da sociedade foi convidada. Perfeito. O casamento era para daqui a 2 ou 3 meses, não consigo lembrar direito. Tudo bem. Como ele tem empresas também nos Estados Unidos, como eu falei, ele passava tempo aqui, tempo lá nos Estados Unidos. Eventualmente viajava, passava uma semana lá, etc. Numa dessas viagens, ele chegou lá, quando chegou lá, sentiu vontade de voltar. Tinha um feriado próximo, acho que era 4 de julho, aí ele falou, sabe de uma coisa, eu vou voltar para o Brasil. E resolveu fazer uma surpresa para a noiva. A noiva já muitas vezes ficava na casa dele, tinha, claro, chave do apartamento, dormia lá, enfim. Só que ela morava na casa dela. Ok. Aí o que ele fez? Ele disse, vou voltar, eu vou fazer uma surpresa para ela. Pegou o avião, embarcou, voltou aqui para o Brasil, foi para o apartamento dele. Quando chegou, que abriu a porta de noite, aí ele viu que tinha velas acesas e um cheiro, sabe aquele cheiro adocicado de velas aromáticas de sexy shop, velas afrodisíacas, né, eróticas? E aí ele tinha aquele cheiro e tal. Aí, a primeira coisa que ele pensou foi, ela descobriu que eu estava vindo, então preparou um cenário para a gente transar. Ótimo. Ele já entrou já excitado, feliz, foi tirando a roupa. Só que ele estranhou que no meio do caminho ele viu taças com vinho. E aí ele achou estranho, mas a ligação dele, a vontade dele de encontrar a noiva era tão grande que ele foi direto para o quarto, onde ele estava escutando barulhos. Ok. Quando ele entrou no quarto para dizer para a noiva dele que tinha chegado e para ter relações sexuais com ela e tudo mais, quando ele abre que olha, ele se depara com a seguinte cena. A noiva dele estava na cama tendo relações sexuais com um casal. Você tem noção do impacto que ele sentiu? Ele sentiu um impacto tão grande que as pernas tremeram, ele começou a congelar e a pressão baixou, enfim, todo tipo de situação que você puder imaginar. Enfim, foi um inferno. Ok. Passa o tempo. Claro que acabou o noivado, imediatamente ele começa em choque, entra em depressão, começa a ter ansiedade, não quer sair de casa, passa os dias chorando e a coisa não melhora. 1 semana, 2, 3, 1 mês, passa 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos depois, alguém me recomenda, ele vem até mim e me conta essa situação. Tudo bem. Eu explico para ele que, naturalmente, tudo que estava acontecendo com ele eram sintomas. Depressão, ansiedade, pânico, medo, vontade de chorar, sem força para nada. Era uma estrutura básica. Eram sintomas, eram consequências da chave mestra. Qual é a chave mestra? O psiquismo dele tem uma programação. Estava seguindo só a programação. Ora, viver no mundo é complicado, a dor foi muito complicada, a dor foi muito forte. Aquilo estava machucando demais ele. Ele ficou com medo, claro, de se expor. Todo mundo conhecia ele, naturalmente todo mundo ficou sabendo. Então, ele não podia sair de casa, o psiquismo dele estava protegendo ele, porque se ele saísse de casa ia passar vergonha, ia ser humilhado, ia ser apontado. Tá bem lógico. Qual é a chave? A chave é que o psiquismo dele, o cérebro reptiliano, estava tentando protegê-lo. Por isso que ele estava com depressão, ansiedade e pânico, tudo isso. É bem lógico. Perfeito. E eu falei para ele, você está tomando medicações para uma coisa que você não tinha antes. Se você tem agora, ou você resolve ou vai continuar tomando medicação para tentar abafar os sintomas. Como não resolveu até aquele momento, então vamos pegar isso aqui e resolver a estrutura.
Utilizamos o reprocessamento, reprocessamos não somente aquele problema. Nós, na formação, aprendemos a reestruturar a pessoa como um todo, para corrigir todas as falhas no software do inconsciente já de uma vez. Aí, fomos lá, resolvemos cronologicamente até hoje. E já sentiu muito melhor. E aí, isso já foi a 8ª, 10ª sessão. Gente, em 8, 10 sessões, ele já estava muito bem, voltou a viajar, já estava livre do ataque de pânico, ansiedade. Quando ele chegou aqui, uma das grandes dificuldades dele é que ele não conseguia dormir, porque quando ele ia dormir, o coração ficava acelerado, ele ficava angustiado, e aí ele começava a ter todo tipo de revolta, indignação, a mente não parava. E aí, uma técnica que eu ensinei para ele, que eu vou ensinar para você agora, é bem simples. Ó, quando você estiver com dificuldade de dormir, ou estiver com ansiedade, pega as tuas mãos e faz isso, só gira elas. Sabe por quê? Porque o seu corpo tem um botão que acalma você. E esse botão são as palmas das mãos. Se você está com as mãos assim, para trás, desse jeito aqui, o seu cérebro reptiliano acha que você vai atacar alguma fera. Então ele aumenta a sua ansiedade, para que você possa lutar com essa fera, porque ele não está enxergando nada. Ele só sabe pelo seu comportamento fisiológico que você vai atacar uma fera. Você lembra que o cérebro reptiliano, ele é feito um réptil. Ele só pensa em se defender, em estar em perigo ou em segurança. Perigo ou segurança. Ou ataca ou foge. Ou ataca ou foge. Ele só sabe fazer isso. Então, quando você está assim, aí ele entende, opa, peraí, isso é perigo, ele vai atacar. Então, descarrega adrenalina. Sua respiração automaticamente fica aqui em cima, que é a respiração pronta para correr, para atacar. Como é que você vira isso? Gira isso. Gira o botão. Pega as tuas mãos, bota assim e bota ao lado do colo. Ou melhor, ou no colo, ou se você for dormir, bota elas ao lado do corpo, com as palmas das mãos para cima. Simples. E aí, você vai fazer a respiração que vai complementar isso. Por quê? Quando você faz essa técnica, isso aqui, gente, começa a se dilatar depois de 2 minutos. Começa a se dilatar e sua respiração fica bem profunda. Do mesmo jeito que uma criança respira quando tem 1 mês, 2 meses. Ela respira pelo abdômen. O abdômen dela sobe e desce. Ou seja, o diafragma dela sobe e desce. A parte inferior do diafragma. Então, ela se acalma. Isso é profundamente calmante. A expressão está dormindo feito um bebê. Porque bebê dorme muito bem. Até que ele aprenda a ser ansioso com você, ele vai dormir muito bem. Então, ele vai respirar com a parte mais baixa, mais profunda do diafragma. E é isso que você vai fazer. Se você bota as mãos assim, depois de 2 minutos, você já começa a relaxar e respirar melhor, sem que você faça nada. Isso é tão poderoso que se você pegar a mão e fechar aqui, e botar aqui embaixo da axila, e você tiver com a narina entupida, ela desentope. Se for essa narina que está entupida, você pega a mão do mesmo lado da narina que está entupida e bota embaixo da axila, oposta. Por quê? Porque o nosso sistema é cruzado. Esse cérebro aqui controla essa parte do corpo, esse cérebro aqui controla essa parte do corpo. Então o sistema nosso é cruzado. Quando você faz isso, gente, tem que ser no máximo por 2 minutos, tá? Porque depois de 2 minutos, aí você vai, além de desentupir essa, você entope essa. Se essa que está entupida, aí você faz isso. Se é essa que está entupida, você pega a mão aqui desse lado e bota embaixo da axila. Depois de 2 minutos, desentope. 2 minutos somente. Para você ter uma noção do poder das mãos. O nome disso, gente, é mudras. Mudras, tá certo? Ou mudras. Mas o termo seria mudras. Bem, o que é que eu peço para você fazer? Pega as mãos e bota com as palmas das mãos para cima, ao lado do corpo. E deita-se com o rosto para cima. Beleza. E a partir daí, você vai usar a segunda técnica. É a técnica do cheira o bolo e sopra a vela. O nome é fácil para você entender. Você vai cheirar o bolo, você cheira com o nariz. Então você vai puxar o ar pelo nariz, vai jogar o ar para sua barriga, para o seu diafragma, a parte inferior do diafragma. E aí você vai soprar devagar. Não vai para o pulmão não, para baixo, Encher a barriga de ar. Aí sopra pela boca. Com as palmas das mãos assim. As palmas das mãos soltadas no corpo, né? Para não ficar tenso. Beleza. Faça isso por 10 a 15 minutos. Se você fizer isso por 10 a 15 minutos,
o seu estado de calma vai ser tão grande que o seu corpo vai entrar num sono extremamente profundo. E aí você não vai precisar mais usar nenhum indutor de sono. Mas se você usa prescrito por médico, por favor, volte ao médico para ele tirar a prescrição, tá bom? Ok. O nosso cliente, quando ele tinha todos esses problemas, já estava melhorando com 8, 10 sessões, já estava viajando e tal. E como a minha sala é bem pertinho de um shopping, na verdade é na área de um shopping, eu estava aqui determinado dia trabalhando. Quando o telefone toca, quando eu vejo a mensagem, era ele. E ele chorando, desesperado, pedindo para que eu fosse ali no shopping, porque ele precisava de ajuda. Eu achei estranho, ok, tudo bem, fui lá. Quando cheguei, ele estava na entrada do shopping. Quando você sobe pela escada, do lado direito desse shopping aqui, tem uma loja de lingerie. Aí, subi, quando cheguei lá, ele estava tremendo, teve um ataque de pânico, suando, frio, congelado, e não conseguia sair dali, gente. Ele não conseguia se mexer, estava literalmente em pânico, suando frio, tremendo, chorando. Eu fui lá, peguei ele e levei para o outro lado, onde tem uma sorveteria. Aí eu perguntei, o que foi que aconteceu? Você estava num progresso tão grande e você teve um ataque de ansiedade assim? Aí ele disse, eu não sei o que aconteceu. Eu subi aqui na escada, quando eu subi, eu de repente comecei a passar mal e eu tive um ataque de pânico e tal. Aí eu falei, olha, toda emoção tem lógica. Se isso aconteceu, é porque a gente não tinha chegado ainda no reprocessamento de alguma coisa que a gente precisa retirar o gatilho. Como estava em tratamento, eu estava tranquilo, porque a gente tinha algumas etapas para cumprir ainda. Ele fez, eu sei, eu estou bem melhor, estou dormindo melhor, estou feliz, já voltei a trabalhar, já não tenho mais depressão, mas esse ataque de pânico agora me deixou sem saber o que fazer. Aí eu falei, bem, se toda emoção tem lógica, deixa eu entender o que aconteceu. Aí parei um pouco para pensar, aí vi a loja de lingerie lá. O que eu fiz? Eu fui até a loja de lingerie. Gente, quando eu cheguei lá, sabe qual foi o cheiro que eu senti? O mesmo cheiro da vela aromática que ele me reportou. Porque essas lojas, feito loja de bebê, né, e tudo mais, essas lojas têm uma assinatura olfativa. Ou seja, uma loja de produtos eróticos ou de lingerie tem um cheiro mais adocicado. Eles colocam um borrifador automático e você começa a sentir esse cheiro, que é para remeter a esses momentos. Óbvio. Quando ele subiu a escada, que ele virou para lá, a primeira coisa que ele sentiu foi o cheiro que estava muito forte, que foi o mesmo cheiro que ele sentiu no pior momento da vida dele, quando ele viu a noiva dele transando com um casal. Então, mesmo que ele não saiba, porque ele não sabia o que estava acontecendo, o cérebro reptiliano estava ativado. Por quê? Porque o inconsciente registrou tudo. E aí o cérebro reptiliano, que é extremamente rápido, detectou aquilo e disparou uma mensagem de adrenalina no corpo. Para quê? Para ele fugir, para ele lutar ou para ele congelar. E no caso dele, ele congelou. Só que ele estava congelado e, naturalmente, a adrenalina é um neurohormônio do medo, do pavor. E aí ele entrou em pânico, só que ele não conseguia sair dali. Aí o desespero chegou no auge. Percebe qual é a lógica do que aconteceu? Aí eu falei, agora entendi. Quando eu perguntei para ele se tinha sentido, eu falei, nossa, tem todo sentido. Até hoje eu não suporto sentir esse cheiro. Mas eu estava tão distraído que eu nem percebi que senti o cheiro. Estou fazendo sentido, tá fazendo sentido para mim agora. Pois é, gente. Tudo tem lógica. Então o que é que nós fizemos nesse caso para resolver? Já tínhamos feito o processamento cronológico, né, com ele, e aí a gente foi fazer o processamento somático. Eu trouxe ele para aqui, para o consultório, e aí nós utilizamos aquilo. Se ele já estava sentindo toda aquela angústia, eu só orientei usando técnicas específicas para que ele fosse aprofundando esse estado, e aí ele entrou num estado natural de catarse, uma catarse bem tranquila, bem suave. Esse desconforto aumentou, daqui a pouco aliviou, desapareceu. Essa foi a penúltima sessão, porque na outra eu dei alta para ele. E hoje, ele inclusive está morando nos Estados Unidos. Está noivo novamente, e nenhum daqueles traumas hoje afeta ele. Bem, a nossa aula está bem longa, eu peço perdão por isso, mas sinceramente, se fosse por mim, eu contaria relatos de casos, eu explicaria mais técnicas aqui durante um dia inteiro. Mas a gente tem compromisso com horário, senão ninguém assiste, né? Ninguém aguenta também tanta informação. E é bom porque fica um gostinho de quero mais. E no fundo, o que eu quero é que você esteja comigo na nossa formação. E se você estiver comigo na nossa formação,
você vai ver o quanto é maravilhoso. Não só escutar essas histórias que eu escuto, mas ter as suas próprias histórias de libertação. Histórias de pessoas que te são gratas. Histórias de pessoas que olham para você e falam, nossa, a minha vida era uma antes de você e a outra depois de você. É por isso que internamente lá na nossa formação, nós dizemos que é uma formação de super-heróis. Porque a gente se sente realmente com superpoderes. Porque o meu objetivo é te dar superpoderes para que você possa ajudar seus filhos, ajudar pessoas na igreja, ajudar pessoas no trabalho, para que você possa viver de terapia. E se você for viver de terapia, a gente vai te ajudar a você montar o seu consultório, de preferência online, para você não ficar preso em custos de consultório, porque hoje todo mundo precisa de terapia, muito mais do que antes. Eu quero criar um exército de pessoas que escutem o próprio chamado, que finalmente escutem o chamado da sua própria missão de vida. E comigo, com todos que estão aqui, comecem a construir uma nova vida. E se você quiser viver disso, eu lhe asseguro, você pode ser muito bem remunerado. Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, no conforto da sua casa, seja onde for a sua casa, e você pode ajudar muita gente. Então, gente, eu espero que você tenha gostado, esteja gostando dessas aulas, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu peço perdão porque eu corri muito, eu senti que eu corri muito, mas eu tinha tanta informação para dar que, enfim, não podia ser diferente, ok? Eu espero que você participe e me faça perguntas. Eu estou à sua disposição para responder todas as suas perguntas. Combinado? Fica com Deus, Deus te abençoe e nos vemos nos grupos.